Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis. Mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no capítulo 7, do versículo 1 até o 2, depois pula para o versículo 10, depois do versículo 25 até o 30 do Evangelho de São João. Desde quando Jesus fez a cura do paralítico, as autoridades religiosas agora estão procurando matar. Já é algo que não está mais escondido, é declarado. Eles querem a todo custo matar Jesus, porque eles diziam que Jesus fazia cura nos dias de sábado e não poderia fazer as curas dos dias de sábado, e além de tudo, ainda se declarava filho de Deus, dizendo que era Deus. Essa é a questão que está em torno deles quererem matar Jesus. Jesus havia blasfemado. Isso na cabeça deles. Então, como ele havia blasfemado, ele teria que ser morto. Porque ele não é Deus. Ele é o filho do carpinteiro. Até hoje, aqui, observando bem no Evangelho, eles dizem assim: nós sabemos de onde ele é. Nós o sabemos, ele é o filho do carpinteiro, é o filho de Maria. Ele veio de Nazaré. Então, como é que agora esse homem, esse jovem, ali Jesus, 30 anos de idade, como é que ele pode aí dizer que ele é o Messias? Então, essa perseguição. Ali Jesus estava entre os 33 anos, mais ou menos, né? E já está chegando a hora dele morrer. Então, há essa perseguição em cima de Jesus. Temos que matá-lo. Mas, ao mesmo tempo, existia uma outra questão. Jesus era amado pelo povo. Então, como fazer para matar esse homem que está blasfemando, dizendo ser o Filho de Deus, dizendo ser Deus? Como fazer? Eles estão tramando, estão procurando sempre uma resposta. Como no livro da Sabedoria, no capítulo 2, versículo 1, depois do 12º ao 22º, que é a
primeira leitura de hoje. Essa perseguição. Vamos pegá-lo, vamos destruir. E vamos ver se realmente, como ele está dizendo, seu Filho de Deus, vamos ver se Deus vai protegê-lo. Mas aqui nos versículos últimos do Evangelho de São João, aqui diz assim, o versículo 50, então queriam prendê-lo, o versículo 30, me desculpe, o versículo 30, então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele porque ainda não tinha chegado a sua hora. Não havia chegado a hora de Jesus, por isso eles ainda não conseguiam prender. Mas na hora, aí nós vamos ver depois lá, a partir do capítulo 13 do Evangelho de São João, que já começa dizendo, sabendo Jesus que estava chegando o momento dele passar deste mundo para o outro, ele amou os seus até o fim, e ali começa a celebração da primeira missa. Jesus celebra a primeira missa. No dia seguinte, isso aqui acontece numa quinta-feira, aí no dia seguinte Jesus é morto. Mas mesmo assim, meus irmãos, diante desta perseguição que está acontecendo com Jesus, ele não para de pregar. Ele não para de anunciar. É o que está falando aqui no versículo 26. Eis que fala em público e não lhe dizem nada. Apesar disso, Jesus continuava falando em público com toda a prudência. Nos momentos certos ele saía, ele retornava, tanto que aqui está dizendo que estava acontecendo as festas da tenda, que é uma das grandes festas que aconteceu em Jerusalém, que acontece hoje ainda, e que nesta festa Jesus subiu para Jerusalém, foi para o templo, e lá ele continuou a pregar. Vocês veem que, diante desta situação que Jesus está vivendo, existe o desejo dele de anunciar a boa nova. E ele continua dizendo que ele foi enviado do Pai. Se ele foi enviado do Pai, aqui significa que ele veio do céu. É o que ele deixa para que aqueles judeus percebam. E aqui no versículo 28, nós vemos em alta voz, olha, sabendo que ele está sendo jurado de morte. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas quem me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. Se ele vem da parte de Deus, onde é que Deus está? No céu. Jesus veio do céu. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas eu o conheço porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então, na hora que Jesus fala isso, aí eles queriam prendê-lo, que é o versículo seguinte, porque é uma blasfêmia ele dizer que ele veio de Deus, que ele veio do céu. Meus irmãos, Jesus, em outros momentos, ele vai falar o seguinte, que o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se assim me odeiam, vão te odiar também. Se me perseguem, vão perseguir vocês também. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que os cristãos,
essa sociedade, como eu tenho dito, dos cristãos que fazem parte da Igreja Católica, será perseguidos. A Igreja Católica sempre será perseguida. Esse é um entendimento que nós precisamos ter cada vez mais. E falar da Igreja Católica significa os membros da Igreja Católica. Assim como eles queriam matar, destruir Jesus, a mesma coisa as hostes inimigas que estão em volta da igreja querem destruir os seus membros. E isso nós temos que ter consequência. Isso nós devemos ter em mente. Vocês já observaram que quando falam das outras religiões, não existe perseguição? Mostra uma religião aí que ela é perseguida. Então, nós vamos ver que perseguição se dá à Igreja Católica, porque é a Igreja de Cristo, é essa igreja que é perseguida. E a Igreja Católica será sempre perseguida. Aí nós vamos ver, como eu tenho falado, se nós voltarmos no passado, nós veremos Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos. Depois, os cristãos que vieram depois foram perseguidos. A igreja é assim. A igreja católica, sem perseguição, entre aspas, ela deixa de ser católica. Então você vê, as perseguições é a igreja católica. Porque perseguiram Jesus. Porque o que eles querem é destruir a igreja de Cristo, porque eles querem acabar com Jesus. Eles querem apagar o nome de Jesus. Eles querem destruir, porque os inimigos da igreja, eles querem independência. Eles não creem em Deus e não querem saber de Deus. E perseguem aqueles que creem em Deus. Você está entendendo? Então, a Igreja Católica, nunca esqueça disso, ela faz o caminho de Jesus. Ela caminha com Jesus. Ela passa pela perseguição que Jesus passou. A Igreja Católica, ela caminha na via sacra, na condenação, depois ele pega a cruz, se dirige ao Calvário, é morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus falou para Pedro que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, contra a minha igreja. Não vai. As portas do inferno elas não vão mesmo. Mas muitos terão que passar pelo caminho do Calvário. Nós teremos, muitos não, nós católicos, teremos que passar pelo caminho da perseguição, indo para o Calvário. Só que essa perseguição, meus irmãos, ela acontece de duas formas. É uma perseguição externa pelos ateus, os que não querem saber de Deus, pelas autoridades civis, mas existe também uma perseguição interna, que São João vai falar lá na primeira carta, que o anticristo ele vem de dentro. Então há uma perseguição dentro da própria Igreja Católica, porque existem aqueles católicos meia boca, aqueles que dizem ser católico, mas não querem seguir os ensinamentos do Senhor. Eles são católicos paganizados. Desculpa que eu já ia me enrolando. Eles são católicos, mas pagãos. Então, eles perseguem
aqueles que querem levar a vida segundo os mandamentos da lei de Deus, segundo os sacramentos que nos santificam. Então, há uma perseguição interna e uma perseguição externa. Mas dentro desta perseguição, quer seja interna ou externa, nós não podemos deixar de anunciar a boa nova, de anunciar Jesus, mesmo que isso implique em morte, em martírio. Claro, sabendo o momento que deve falar, o momento que deve ensinar, mas é preciso fazer como o Evangelho de hoje está dizendo. Eles não estão querendo matá-lo, mas como é que ele continua falando abertamente? Porque Jesus quer salvar almas. Ele quer nos salvar. Ele precisava ir para o Calvário para morrer e nos redimir, vencer o pecado, vencer a morte e destruir o diabo, as ações diabólicas. Então nós precisamos nos firmar na doutrina da igreja, nos ensinamentos das Sagradas Escrituras, dos santos padres, o catecismo da igreja, para que nós encontremos ali e nos firmemos na verdade e não nos deixemos levar pelos pagãos externos e por aqueles pagãos que são católicos, mas que vivem uma vida de pagão e não vive aquilo que o Senhor nos ensinou. Essa perseguição, ela acontece. Não sei se você tem percebido esta perseguição, as pessoas que querem viver segundo o Evangelho do Senhor, aí são perseguidos dizendo que não é bem assim. E aí essa questão de unir as religiões numa religião única, aí aqueles que não aceitam isso são perseguidos, aí entra o falso ecumenismo, o relativismo que Bento XVI condenou e falou. Então, esse relativismo, tudo é relativo, os ensinamentos de Nosso Senhor são relativos. Não é bem assim. Vai de acordo com o tempo agora é um tempo em que está tudo liberado, mas não está tudo liberado. E aí começa a perseguição, a que você quer ser santo e aquela coisa toda. E é claro que nós queremos ser santos, aí de nós se não formos santos. Então esse tempo da Quaresma é o tempo de nós vermos a motivação que levaram a matar, a querer matar Jesus. Jesus que entra nesta caminhada agora de perseguição e que nós católicos somos chamados também a caminhar com nosso Senhor e nós não podemos desistir, precisamos ser firmes. Porque o que nós buscamos não está neste mundo, o que nós buscamos está na eternidade. Nós estamos buscando Deus. O nosso fim último é Deus, é a eternidade, é o céu, é a vida divina, é a visão beatífica. Mas até chegarmos lá, teremos que caminhar na via sacra da perseguição. Não desanime, porque Jesus, ele não disse que seria diferente. Mas não vamos entrar também, porque a igreja está assim, está assada, aí agora nós vamos abandonar a igreja? Não, nós vamos continuar firmes como Jesus foi.
Se agora é o momento de carregar a cruz, nós vamos carregar a cruz. Se agora é o momento de colocarem a coroa de espinho na nossa cabeça, nós vamos permitir que coloque. Se é o momento de ser crucificado, nós vamos ser crucificados. Mas lembremos, meus irmãos, se é o momento de morrermos, lembremos que ao terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus disse: não tenham medo daquele que pode matar o corpo. Tenham medo, sim, daquele que depois que vocês morrerem, a sua alma ser lançada no fogo do inferno e nós fomos criados para o céu. Junto com Nossa Senhora das Dores, olhando para ela, digamos juntos: ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Jesus Cristo é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus.